Salve, salve, minha maloca linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Favela Pod, o podcast que dá voz e a vez ao povo periférico de Salvador. E hoje eu tô tirando onda com meu parceiro Rick. Fala, bebê. Salve, minha galera. Tamo junto. Mais um, hein? Mais um Favela Pod. Tá bem, bebê, você? Tô não, pai. Tá não? Pai, Tá. tá. Preto mandioca, meu irmão. Preto por fora e branco por dentro. Deu merda ontem no pagode. Deu ruim, tô no pagode. A mulher teve que levar pra casa carregado. O bicho pegou. Viu? Mas depois a gente entra nessas vias de fato. Eu gosto de fofoca, viu? Eu adoro fofoca. Você é parente de Júnior, né? Ah, meu amor. Vamos Nego, lá. como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô levando. Pronto pra mais um? Tamo nessa. Que massa, né, velho? Beleza. Gente, o Favela Pod tá tirando onda, velho. Cada vez mais estamos nos superando. E hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores advogadas de Salvador e uma gata. A mulher Kelly vai estourada, a mulher espetacular. Que ele tá assistindo, mas já sabe, eu já disse que eu vou levar lá em casa. Dani, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Daniele. Kelly já é minha brother, já. Só falta a gente se conhecer agora. Graças é isso. E é muito importante porque ela é braba. O que tem de Beleza. brother, ela tem de braba. Vixe, Viu, Maria. bebê? Aquele cheiro, viu? Mãe de João. Meu amor, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, primeiramente, por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda também é apertadíssima. A mulher tem múltiplas funções. Mas Aí é Coringa. Não, mas pra mim é um prazer. Na verdade, desde que eu soube dessa proposta de vocês aqui, desse podcast, quando o Ricardo falou comigo, me contou da ideia de vocês, eu já aprovei desde o início. Eu falei, amei a ideia, a proposta, né, de dar vez e voz, não só ao povo periférico de Salvador, mas às minorias, né? Quem tá crescendo, quem tem intenção de crescer. Daqui uns dias, inclusive, eu acho que é vocês que vão ter que trocar de lugar e vão sentar aqui, porque vocês também estão crescendo. Com Eu acho o que maior prazer. Já pensou? Já pensou? Tem que escolher outro apresentador aí pra Vou vocês tirar ficarem uma onda. Vai se Mas obrigada, viu, pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho, né? Contar aí. Muito obrigada pela parte que me toca, da advogada de Salvador. Vamos conversar um pouquinho aí, falar Dani, sobre isso. na verdade, você é a cara do nosso projeto, né? A gente procura bem enfatizar as pessoas que vêm aqui, são as pessoas que vieram oriundas de periferias e que cresceram de alguma forma, ou artisticamente, ou socialmente, ou no ramo do empreendedorismo, e você foi uma delas. Por isso, praticamente em todos esses ramos aí, você vem se jogando. Você é uma advogada super bem influenciada. Como foi isso? Tipo, você sempre quis ser advogada? Desde que eu tinha 14 anos, que eu vim estudar, eu vim sair do interior. Sou de Itapicuru, Bahia. Itapicurives, pra gente já deixar aqui uma coisa quase que não sai estabelecida. para Lá onde Judas perdeu a bola. Itapicuru. Itapicurives. Itapicurives em bom baianês Mas falando. a gente pode falar cheiro, viu, Itapicuru. galera? Segue lá, que a galera, o 5G vai chegar lá. Já Vamos chegar. Itapicuru lá ele, que aí a gente se guarda, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sou de Itapicuru, Bahia, fica na divisa com Sergipe. E vim pra Salvador para ser o que eu sou hoje. Desde os 14 anos eu saí de lá e eu disse eu vou ser advogada em algum momento da minha vida. Com 14 anos você tinha isso? Com 14 anos. Aí eu vim estudar aqui em Salvador, na escola pública, eu estudei no Dorico Tavares, com esse aqui que você fala. Que Kelly também junto. estudou lá no Dorico Eu Tavares. falei com Então, ela. mas- Uma galera que não presta estudou no Dorico Tavares. Mentira. Uma galera boa também que estudou no Dorico Tavares. Beijo. É bom citar. Cotado. É uma galera que não presta, estudou no Dorico Tavares. Cotado estudou. Cotado, meu amor, um cheiro. Tá me devendo a visitinha lá, viu? Gatão. Venha pegar seu boné, rapaz. Vai pegar seu boné. Sim, aí você veio pra cá, Vim. 14 anos, você já era do ensino médio. Se eu não me engano, o Dorico só era no ensino médio, não é isso? Isso, primeiro ano. Primeiro ano do Sim. ensino médio. Precoce vim. você. Vim. Com 14, aí estudei primeiro, segundo, terceiro ano lá no Dorico. No terceiro ano, junto com o Dorico, eu fiz aquele projeto do governo Universidade para Todos, que é um Lembro, cursinho, sim, né, sim, de lembro. pré-vestibular. E no ano seguinte, eu fiz um cursinho particular mesmo, porque eu achava que eu tinha que estudar de tudo quanto era jeito para conseguir entrar na UFBA. Porque, na verdade, foi isso. Eu saí de lá com 14 anos para ser advogada formada pela UFBA. Era o seu projeto Era, de vida, meu né? projeto de Lembro vida. disso até hoje. Dani falava mesmo que ela ia ser advogada pela UFBA. Velho. E Ela o massa foi, dela é que não tem plano B, não. É, É o A não. e reza a Deus pra vir um A. E se não der o A, a gente vai brigar A pelo gente vai A. correr atrás do A de novo. É, É Ou isso dá aí. certo ou dá certo. Então, aí eu vim nesse propósito, né? Meus pais tentaram me levar de volta em algum momento da vida, porque eu adoeci uma época, no ensino médio eu adoeci aqui, não estava me alimentando direito, só queria estudar, parecia uma maluca na época, né? Adoeci. E aí eles tentaram me levar de volta pro interior.
Mas eu disse... Isso no Odorico. Enquanto eu tava no Odorico. Novinha também, Era, veio pra cá. tinha 15 anos. Ah, a gente tá perdendo a sua infância, a sua adolescência. Eu disse, não quero saber, eu preciso estudar. E eu sabia, assim, que Itapicuru... Ives. Itapicurives, eu vou lançar um a ele geral, porque aí me deixa coberto aqui em todos os momentos que eu falar o Itapicuru, tá? Eu posso. Então, eu sabia que lá eu não tinha muita possibilidade de crescimento, né? Então, eu estudei em Itapicuru com que a é uma intenção cidadezinha de pequena, né? Deve ter uns 30 mil habitantes, junto com zona rural, com todo mundo se conhece, todo mundo se conhece. Mas, assim... Durante esse período que eu fiquei lá, inclusive todo mundo, a maioria das pessoas que estudaram comigo tinham essa intenção de ir para a capital para estudar. Então a gente acabava vindo ou para Salvador ou para Aracaju. Sim. E aí eu vim para Salvador porque fui morar com a família de minha madrinha, meus padrinhos, né, me receberam aqui, que são também meus tios. E aí eles tentaram me levar nessa época que eu fiquei doente. Eu fiz greve de choro, não tem greve de fome? Durante uma semana todinha eu chorei todos os dias. Pra não ir embora. Desde essa época. Falei, não, eu não vou voltar, eu não vou voltar, eu não vou voltar. Aí manhã não deixava, disse que ia ficar lá, que eu tinha que me cuidar. Eu falei, se vocês não me deixarem, eu vou secar, porque eu vou chorar todos os dias. Uma semana eles não aguentaram mais. Vai desidratar. E me mandaram de volta. E aí quando eu me lembro que outro dia ela achou essa cartinha que eu escrevi pra elas, nessa época que eu devia ter uns 15 anos, que eu disse a elas, eu agradeci a ela pela oportunidade, que eu tinha certeza que um dia ela ia ter orgulho de mim, de ter deixado eu voltar, né? Como é o nome da sua mãe? Milza. Dona Milza tem orgulho agora? Professora Toma, Milza. Dona Milza. Professora dela é professora. Toma, Milza. Pro Milza. Valeu a pena, valeu a pena. E aí ela disse que achou essa cartinha no outro dia, tava me contando, né, sobre isso. E eu lembrei, compartilhei essa aí até no meu Instagram com o pessoal lá que me segue, porque... Tem muita gente que me segue do interior também e que ainda está na faculdade estudando. E o ramo do direito é um ramo muito difícil para quem está começando e que não tem muita oportunidade na vida. E a galera tem você como referência. Isso, às vezes eu não tenho essa noção, às vezes ainda, sabe? Mas como eu virei professora também nesse período, né? Os meninos que são meus alunos me dizem isso. Outro dia eu recebi um relato de uma pessoa que atua na área, assim... Acabei não falando ainda o que é que eu faço, né? Vou falar já. Eu sou advogada e sou especialista em direito imobiliário, em direito condominial, direito empresarial. Por conta disso, eu comecei a dar aula nessas áreas também, né? O direito empresarial veio com a junção de que eu também sou servidora pública da Junta Comercial aqui de Salvador. Tem vida social você? De vez em quando eu consigo dormir. Filme, eu Netflix, consigo. Netflix. De vez em quando rola. E aí eu comecei, sou servidora pública, sou advogada, tenho meu escritório, né? Minha sócia também é do interior, a gente se juntou desde a faculdade por isso. E sou professora. E uma das minhas alunas veio me contar que ela já atua no ramo do direito imobiliário como corretora, se eu não me engano, há mais de 17 anos. Mas ela disse que decidiu fazer direito porque se inspirou em mim. Ela tem 17 anos atuando na área e ela disse assim, só me despertou por sua causa. Eu quero lhe agradecer, me mandou... Isso é bom, né? É muito bom, porque assim eu não tenho essa noção às vezes. Quer dizer que você não pega a sua galera que tá começando, você pega uma galera que já tá na área e vê você com outros olhos. O direito imobiliário, o direito empresarial, o condominial, né, que eu também tenho esse subnicho, é um ramo que não é tratado na faculdade de direito especificamente. Então as pessoas saem de lá sem saber o porquê vão se especializar nessa área. Mas se você olhar para o lado, todo lugar que você olha tem imóvel, né? Claro. Tem condomínio sendo formado, tem uma casa sendo construída em cima uma da outra, né? Regular ou irregular, a gente tem isso. Então, é um nicho principalmente nas periferias. Sim. Daqui a pouco eu te ia perguntar sobre o negócio do direito de laje. Fazer uma consultoria de negócio do direito de laje aí que ninguém sabia o que era. Direito de laje. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, Dani. Você acha que isso é uma falha da grade, uma falha do curso, não se tocar nesse assunto que é tão importante, que você mostrou que é um assunto importante? Sim. E como você falou, em todo canto tem condomínio, tem casa, Sim. tem isso, tem aquilo. Acredito que seja uma falha, mas também, assim, isso tem sido construído ao longo dos anos, né? Nos últimos tempos começaram o boom imobiliário que começou. Então, na minha época de faculdade, não tinha tanto. Né? Agora eu já vou fazer 10 anos de formada. E de lá para cá, o direito imobiliário, mas o direito empresarial também vem crescendo. Você vê que na junta comercial eu lido com registro de empresas o tempo todo. Eu sei. Né? Sempre tem ali uma necessidadezinha, uma dúvida, de manhã cedo. Me acuda, Dani, pelo amor de Deus. De manhã cedo, o que é que eu faço? Então acontece isso. Esses ramos vêm crescendo muito, né? E nos últimos anos veio crescendo mais. Quem percebe isso, quem é da área
e que já é formada há um tempo, até na área do direito também, mas que percebe que tem como se especializar para poder crescer nessa área, sai na frente dos outros. Eu digo isso aos meus alunos direto, mas eu digo que não adianta você dominar a teoria sem saber a prática, Claro. e não adianta você fazer na prática de qualquer jeito porque você não sabe a técnica. Um complementa o outro. Um complementa o outro, porque senão passa vergonha. E se tem uma coisa que eu não suporto é passar constrangimento. A Ricardo adora. Ei, cara, sou especialista. Ave Maria, Eu sou especialista. Eu sei disso. Ele não pode ver uma vergonha que ele quer passar. Eu sei. Viu? Que massa. E como é esse projeto da aulas online? Sim, são. O que é que acontece? A vida de professora, né? E me encontrou depois. Eu nunca achei que eu fosse ser professora na vida. Eu não tinha paciência, não queria saber disso. Mas quando eu me formei, a banca da minha monografia disse assim, se fosse você, eu me especializaria nessa área, viraria professora, porque você tem uma didática muito boa. Eu falei, que nada, mãe é professora, né? E aí ela sempre falava, você tem que ser professora também. Eu falei, que nada, não tenho paciência, não quero saber. Não sei o que. Desde a época do Torico, se apresentava bem. Tá Você vendo? lembra, sabe, né, Canto do Mar, Mas eu lembro. sempre neguei. Então eu disse assim, eu sou advogada. E a professora eu não quero deixar pra lá. Quando eu comecei a trabalhar na junta comercial, eu trabalho na junta comercial, meu concurso foi de 2015, eu entrei em 2017, mais ou menos. E aí eu comecei a perceber que esse ramo do registro de empresas também é um ramo pouco dominado pelas pessoas. Contador é que lida mais com isso. Sim. E advogado também, de certa forma, mas deveria lidar mais. Quando eu percebi que até os contadores que deveriam saber não sabem, na maior parte do tempo, o que fazer, Aí você foi instruir a galera. eu falei, rapaz, não tem curso disso na área. E aí é que o viés de empreendedorismo começou, né, a surgir. O registro empresarial veio primeiro, por conta da minha prática na junta comercial. Eu falei, a galera precisa entender que você tem como dominar isso daqui e ganhar dinheiro com isso, seja contador, seja advogado. E aí eu fiz uma proposta, procurei uma base jurídica, uma plataforma jurídica, Brasil Jurídico. Sim. Marcinho ali, eu tô com ele aí desde a época do Brasil Jurídico. Marcinho é Ele nosso já me câmara, acompanhou Marcinho Marcinho é o nosso também. cinegrafista. Exato, então. Lindo. Eu procurei eles e aí eu falei, eu tenho uma proposta para vocês. Eles já tinham cursos online, né, uma plataforma jurídica nesse sentido. Falei, eu queria apresentar para vocês uma proposta de um curso online específico nessa área. Aí o diretor da época adorou a ideia. Fui eu e uma amiga minha, chama Luísa, que é minha parceira nessa questão do É a registro sua sócia hoje, empresarial. Não, ela é minha sócia de parceria de curso. A minha sócia do escritório mesmo não mora aqui em Salvador. Ela mora lá em Vitória da Conquista. Como é o nome dela? Maria José. Maria José. Preta maravilhosa, do interior. Isso, boa. Se ela tivesse aqui, Mostrando ela que a vai ficar favela comigo, pode. mostrando que a favela Ela pode. pode. Ela é envolvida com a questão dos E quilombos. Luísa também, que ela Luísa falou. também, sim. Cheirão. Mas Mari, em especial, eu digo a ela que ela é uma referência pra mim em qualquer lugar que ela passe. Porque ela é... Tem parentes no quilombo mesmo, ela frequenta sempre os quilombos de lá. Ela é de Nossa. Livramento de Nossa Senhora. Ela veio de uma comunidade Ela quilombola? tem um histórico de comunidade quilombola. O Livramento de Nossa Senhora é lá pro lado de Conquista, é o interior mais pra lá, né? Inclusive o seu escritório agora é lá, não é isso? Então, aí a gente atua lá em Vitória da Conquista, atua aqui também, mas como hoje os processos são todos digitais, a gente acaba pegando os Consegue processos. fazer. Tem um processo em Fortaleza, processo em São Paulo, processo Isso é bom, né, Aracaju, velho? muito bom, Vai porque quer dizer que facilita, você né? faz uma ponte Salvador e Vitória da Conquista Isso. e pega o Brasil todo. Dá. Aí o que acontece? Os daqui que eu preciso desse contato pessoal, eu assumo. Os de Vitória da Conquista, ela assume. A gente tinha uma sócia até pouco tempo também atrás que nós demos as mãos na faculdade, eu, Mari e Daphne. Só que Daphne acabou saindo do escritório recentemente porque passou em um concurso e não pode mais advogar. Mas a gente percorreu esse caminho juntas, as três, desse tempo todo, todas as três do interior, todas as três com a intenção Tá de bom ajudar pra a você, família. Levi? Essa galera é fraca, Tá né? bom pra você, A Levi? galerinha dela mesmo. né? Não, você quer passar um concurso aqui. Só né? sem faixa Isso. Você preta, quer juiz, rapaz. cara, de boa. É, só tem E faixa pra preta. enaltecer mais um pouquinho minha preta maravilhosa, que é Mari, que eu amo demais, eu digo a ela sempre isso. Ela ficou comigo, né? Tem essa referência quilombola, atua nessa parte também, assim, dá uma assistência quando é necessário. E passou pra Procuradora Municipal de Vitória da Conquista. Pouca coisa, É pai. por isso que a gente atua Faz lá um também coraçãozinho agora. pra Mari. Mari, pega aí, Tem que Marcelo, um chamar a Mari coraçãozinho pra pra vir. Mari. Rapaz, Tem que chamar a Mari pra Que vir. é isso, hein, Dani? Tem que Devagar, chamar, Dani. Peraí, pô, começou velho. agora, devagar. Nossa, Então, eu digo a elas que eu só me junto com mulher e potência. Porque a gente precisa mostrar, e aí eu te digo, na área do direito,
é importante você se destacar sendo mulher, porque quando você é mulher, você precisa se provar 2 vezes mais. O direito é um meio muito machista. Exatamente, o empoderamento feminino aí, Muito. em todo vapor. Você teve muita dificuldade em relação a ser mulher pra estar onde você tá hoje? Tive. Até amigos próximos, de época de faculdade, não acreditavam assim, não. É mulher advogada, mulher vou não vou. indicar outro advogado que é homem. Nessa área de condomínios, por exemplo, certa feita, o síndico do escritório que eu tinha aqui em Salvador, ele me chamou, ele disse, doutora, eu quero que você faça assessoria. Foi logo quando eu comecei a atuar com condomínio. Eu quero que você faça assessoria do meu condomínio. Eu sou síndico agora, sou eleita e eu quero uma advogada que eu confio em você. Eu falei, vamos. Ele disse assim, vamos fazer uma reunião. Aí eu vou fazer uma reunião com o subsíndico e comigo e você vai apresentar a proposta. Mas eu quero você. A gente só vai apresentar para o subsíndico. Quando eu cheguei lá na reunião, expliquei tudo. E tem uma coisa que eu não gosto, é de me comunicar com pessoas que não são da área do direito, falando juridiquês. Pra mim, eu preciso ser entendida, né? Se eu chegar aqui pra você e ficar falando em latim, você vai conseguir compreender alguma coisa do que eu falo. O cara que comenta futebol e nunca jogou bola. Isso. Nunca pegou o babo. Então, não tem condição. Aí eu preciso que as pessoas me entendam. Nesse dia, eu fiz exatamente isso. Apresentei minha proposta toda em uma linguagem compreensível. E não precisei ficar falando juridiquês o tempo todo. Ele se baseou nisso e disse pra ele assim, é melhor a gente chamar o outro advogado que a gente conversou ontem, porque eu achei que ele fala mais assim, um jurídico maior, não sei o quê. Uma linguagem mais técnica. Isso, quem me contou foi o síndico, né? Aí o síndico me ligou e disse assim, olha, fulano veio com essa conversa, mas é mentira. Não é por isso que ele não quer contratar você. Ele não quer contratar você porque você é mulher. E ele é machista, e eu sei disso. Só que quem manda aqui nesse condomínio sou eu, e quem vai assumir o condomínio é você. Então, o que foi que aconteceu? Eu precisei de um homem para defender a minha permanência num lugar que eu domino. Porque eu não domino pouco essa área. Mas eu precisei de um homem para defender isso. Por quê? Porque o direito é machista. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente precisa, assim, ter uma postura diferenciada. Porque senão, só o fato de você competir com um homem já te coloca num degrau abaixo. Entendeu? E isso acontece na sociedade como um todo, acontece. Mas no direito acontece muito. Hoje em dia a gente tem desconstruído muito. Eu fiquei brincando quando eu cheguei aqui que eu vim sem fantasia de advogada, né? Sim. Hoje, porque era um bate-papo mais contraído. Obrigado que você sem fantasia de advogada. Porque, pô, você já nivelou por cima. Você ainda vem toda a pança. Chata. É chata. E vocês não podem sentir o perfume, mas o perfume da mulher, né? Outra coisa que você comentou uma certa vez comigo, quando eu fui no seu escritório, lá quando era na Cidade Baixa, que também certa vez o cliente meio que te descredibilizou por conta de, além de ser mulher, você ser nova. Sim. E aí ele te perguntou, eu lembro que Dani falou assim, ele veio me perguntar onde foi que eu me formei. É porque é muita bagagem pra Ela pessoa, pegou e largou. Eu falei, eu formei na UFBA. Quando eu falei, eu formei na UFBA, ele olhou assim pra minha cara, no senhor já, na UFBA? Eu disse, na UFBA. A UFBA é pra mulher também. Na boa verdade, pessoa. pelo fato dela ser nova. Ele não deu crédito por ela Você ser sabe o nova. que aconteceu? Aí eu fui, cobrei um valor pra ele, ele disse que estava caro, que ia pagar outra pessoa pra fazer. Quando eu vi o que a pessoa pagou, uma desvalorização terrível, mas assim, eu já cobrei acima porque ele me deu essa, entendeu? Peguei um ranço. Quando eu pego um ranço fica difícil, eu falei, eu nem quem não quer agora sou eu. Aí depois eu fui ver o que aconteceu no processo, não sei quem foi que ele contratou, mas deu um BO absurdo pra ele. E ele perdeu o processo? Eu acredito que Viu, sim. viado? Viu? Da próxima vez você... Entendeu? Mas assim, quando a gente forma, logo, tem isso também. A gente não pode estar escolhendo, né, cliente. Isso. Não, Quando até você pra chega- entrar no mercado, né, pô, a gente, em qualquer profissão, Sim, quando você sim. sai da faculdade pra você entrar no mercado, tem sempre aquele pé atrás Sim. da galera de, pô, será que sabe mesmo? Exato. Então, quando você chega, você não pode ficar escolhendo muito, mas hoje em dia eu digo que o mais rápido possível que você conseguir se especializar em determinada área, você tem que fazer isso. Porque ninguém consegue dominar tudo, né? Aí vira um com advogado, certeza. por exemplo, na minha área, clínico geral, que pega todos os Tudo. casos, mas não pega direito, não sabe fazer o que... Não Mas sabe sabe um exatamente. pouquinho de tudo, mas não é bom Mas não nada. sabe nada. Então, assim, eu tenho que, na minha cabeça, isso aqui é mania de capricorniana, tá? Que eu, né, sou controladora, assim. Eu tenho que saber sobre várias coisas, várias áreas. Porque, pra mim, se eu lido com condomínio, não adianta eu saber só sobre direito imobiliário. Porque pode acontecer um caso de tráfico dentro de um condomínio que eu tenho que ter uma noção de direito penal. Não Sim, adianta eu sim. lidar só com direito imobiliário se eu tenho dentro de um condomínio um funcionário e que pode ser contratado ou colocar o condomínio na justiça e eu vou ter que lidar com o direito do trabalho. A base você tem que Entendeu? saber de Então eu tudo, tenho né? que saber de tudo. Direito condominial é um mundo. Não adianta eu entrar nessa área. Eu vou me especializar só em direito condominial. Mas não vou saber do resto, vou passar vergonha, não sei. Não admito passar vergonha nessa área que eu acho que eu tenho que saber. Mas
são bases, né, que eu preciso ter. A minha especialização está definida, que hoje em dia é imobiliário e empresarial, porque senão eu não ia conseguir dominar tudo. E eu digo aos meus alunos direto, você tem que escolher e você tem que correr atrás disso daqui para poder você se destacar da maneira certa. Se você se propõe a ser uma autoridade em qualquer área, e na área de vocês também, com certeza é assim, você tem que se destacar, você tem que ser a melhor autoridade que você puder ser, né? Tem que ser faixa preta na parada. Tem que ser né? faixa preta. Já pegou muito perrengue nessa área condominal? Gente, é o que mais tem, né? É mesmo? Direito Briga condominial. mesmo, bicho pegando. Você já viu um lugar que tenha muita gente, não tem problema? Porque minha avó me dizia, que Deus a tenha, que pior coisa do mundo é lidar com gente. Quando você bota um monte de gente morando num lugar só, e você diz a essas pessoas que uma parte dali, daquele lugar, é de todo mundo, e outra parte é dela sozinha, que são as áreas comuns do prédio, como é que você faz para poder regulamentar o direito de cada um? Porque todo mundo vai querer ter direito, né? Já que uma parte é deles. Direito condominial é isso. Então, você precisa saber como levar. Direto acontece. Aí, eu acho graça que os meninos ficam me mandando no Instagram. Tem um babado condominial, só lembrei de você. Eu falei, já tô conhecida como uma barraqueira. A barraqueira do condomínio. Quem procura problema é ela. Tem um B.O. lá no prédio, você chama Dani. isso Lembrei de você, porque os caras que saiu na mão aqui, lembrei de você. A mulher arrancou o mega ré da outra, mas só lembrei de você. É isso aí que acontece. Outro dia eu tava questionando, pra você ver como é do básico ao avançado. Tinha gente mandando bilhetinho, marido ou mulher, mandando bilhetinho por debaixo da porta pra menina, dizendo que se vestisse de maneira mais condizente, porque o marido dela tava olhando muito. Eu vi isso no seu Instagram. Eu vi. Mas assim, por favor, tenha respeito. Meu marido mora aqui comigo, vistam as roupas mais comportadas e mandando bilhetinho por debaixo da porta. Eu vou levar lá pro samba do Poli. Deixa eu Pra lá falar ver o que é uma coisa, vestimento. Dani. Agora, tudo bem. Ela se ofendeu com a roupa da tal pessoa. Mas em caso tem condomínios que de fato é janela com janela. Beleza? Por exemplo, eu moro no condomínio, no apartamento e tem outro de frente pra mim. No caso de pessoas que têm mania de transitar sem roupa e tal, como é que se resolve isso? Porque tudo bem, ele tá dentro da casa dele, porém... Você tem que levar sempre em consideração, dentro de um condomínio, o bom senso, né? A verdade é essa, porque a gente pode regulamentar através de uma norma condominial, de uma convenção condominial, de um regimento interno, mas em algum momento o bom senso precisa predominar. Então eu digo assim, ó, se você tá dentro da sua casa e tá andando nu, eu não aceito que ninguém me questione, porque eu tô dentro da minha casa. Agora, se eu moro em um apartamento que é muito próximo, é varanda com varanda, assim, ó, que eu consigo ver, não era nem pra existir, né? Eu vou dar um exemplo, mas termina. Não era nem pra existir, porque é muito colado, não tá respeitando, assim, O as espaço, leis de edificações. Mas nesse caso, que eu consigo botar a mão aqui na minha varanda, olho pra ali e tô vendo o fulaninho deitado no chão, nu, tomando sol, aí você tem que ter um bom senso de dizer, não fique aí. Quer ficar nu, vai ficar dentro do quarto, que não tá muito na vista. É o síndico que tem que entrar, né? Então, o síndico tem que entrar, mas as normas do direito condominial precisam estar muito definidas em uma convenção. E isso que tem que fazer um advogado que atua na área. Porque se você pega de qualquer jeito de Google, você faz um modelo geral que não abarca essas situações, né? Então, você tem que regulamentar isso. O direito condominial é regido dentro do condomínio pela convenção, que é lei entre as partes. Então, você tem que ter tudo ali definido. Deixa eu falar porque eu contei isso. Quando eu morei em condomínio, eu ficava no primeiro e a minha janela dava pra sala do térreo. Sala e banheiro do térreo. O cara tinha mania de ir pro banheiro com a porta aberta. Eu não aguentava ver, eu gritava, fecha a porta, cagão, e me escondia. Direto o cara fazia isso. Fazer isso, né, mano? Direto o cara fazia isso, que não é possível, velho. Que bom que nessa época eu ainda não tinha me especializado nessa área, porque senão era todo dia recebendo ligação de Ricardo. Agora, Dani, finaliza aí. E daí que esse babado aí da carta por debaixo da porta da mulher? Não, ainda em nada. Não dá em nada, porque assim, veja, eu agora preciso regular o que eu visto, porque outra pessoa tá com ciúme. Aí, porque nesse caso foi o que ela, velho. Ela não tava nua nem nada. Não, ela tava reclamando do short curto. A outra se ofendeu, deve ser baranga, e a menina deve ser bonita. É isso aí. A minha deve ser bonita no mínimo. Chocou o cara. Ficou chocada. Isso aí em condomínio. Quando rola em residências e residências próximas uma das outras, que acontece muito em periferia, e o cara passar nua, a menina passar nua, é passível de pena também? Pronto. Aí a gente entra no outra área, porque quando você não tem... Ela é diferente. Na favela não tem síndico não, pai. Na favela não tem síndico. Eu vou ter que falar com o coroa. Quando a gente pensa num local que não tem um condomínio instituído, a gente vai ter o direito de vizinhança regulamentando essas relações. Então, existe também o bom senso que tem que ter, mas é mais complexo, porque você não tem uma norma
que vai reger aquela situação ali, né? De quem não mora em condomínio. Em condomínio você tem a convenção condominial. Em casas, rege o direito de vizinhança. Aí você tem que correr pro Código Civil. O que é que o Código Civil fala? Só que o Código Civil não regulamenta tudo. Aí você tem que ir atrás de entendimento de juiz, jurisprudência, né, que a gente chama, doutrina e tal. Nesse caso, você não vai conseguir na prática nada, não. Vou ser muito sincera. Tipo assim, você tá na favela, que tem aqueles imóveis todos coladinhos um com o outro, e um começa a reclamar do outro, aí vai ter que entrar na juizada de pequenas causas e dizer, olha, doutor juiz, ela tá andando nua na minha casa. O juiz vai perguntar, tá respeitando o limite entre as casas de 1,5 m? O basculhante, por exemplo, tá respeitando também, porque se tiver tudo direitinho, A maioria das vezes não tá, né? Porque, tipo, cresceu Aí- desordenadamente. Irregular. Aí entra a questão da regularização imobiliária, que é de suma importância hoje em dia. Eu dou aula também para hoje em dia para uma outra plataforma, digamos assim, que chama Onde é que você Housemart. dorme? Às Tem vezes. vida? Às vezes. Porra. Chama Eu Housemart. falei com o Dani antes de começar aqui, Dani é Rodrigo Hilbert de saia, irmão. Aí Faz tudo, velho. Aí faz Eu tudo. tento. Mas não tanto quanto ele, não, que eu não construí nenhum forno até É, hoje. chato. Pra fazer um churrasco, o cara quer fazer churrasqueira. Não Isso é amostra. Aí não. Mas o que acontece? Chama House Mind, né? A proposta do projeto, que é muito legal também, é você ofertar para pessoas que ainda estão estudando ou acabaram de se formar por um baixo custo de valor mensal que você paga, a possibilidade de você ter acesso a vários tribos que se chamam assim. A tribo de direito imobiliário é comigo, a tribo de direito do trabalho é outra. Então, as pessoas começam a ter acesso à parte prática das matérias que não tem na faculdade por conta desse projeto. E eles me convidaram por conta do Instagram para fazer parte da tribo de imobiliário e eu dou aula para eles. E aí eu comecei a falar muito sobre regularização de imóveis essa semana, na última aula que eu dei para os meninos. Que é de suma importância você entender que você regularizar seu imóvel não é só para ter bonitinho o nome lá no documento, não. É porque valoriza seu imóvel. Quando você não tem um documento regularizado do imóvel, você só detém a posse, você não tem a propriedade. Aí a gente vai para essa parte da favela, por exemplo, que vocês estão citando. Ali é tudo irregular, a maioria das vezes, porque constrói em cima de um terreno que às vezes não tem matrícula aberta, não tem, né, registro no cartório de registro de imóveis, e muita gente confunde isso e acha que, por exemplo, só se tiver a escritura do imóvel já é proprietário. Não. Você tem a posse. Para você ser proprietário de qualquer coisa, seu nome tem que estar escrito na matrícula do imóvel. Então, é só isso que lhe garante. Contrato de compra e venda não lhe garante nada. Você faz um contratinho de compra e venda, um recibo, né, de que recebeu o dinheiro e tal. E aí, esse imóvel é de quem? Continua sendo de quem tem o nome na matrícula. E tem gente que não tem nem o nome na matrícula e faz esse contrato de compra e venda e começa a repassar uma coisa que nem era seu. E aí? E aí que é uma confusão. É por isso que eu resolvi me especializar. Porque no final das contas, por exemplo, João vendeu pra Márcio, Márcio vendeu pra Vini, Vini vendeu pra Daniel. Mas não tem matrícula de quem Não tem matrícula. Você está repassando aí esse tempo todo, não a propriedade, sim a posse do imóvel. Entende? Então você vai chegar uma hora que vai dizer assim, agora eu quero a propriedade também para mim. O que é que eu vou fazer? Existem formas de regularização de imóvel. O uso capião é uma das mais conhecidas. Sim. Se você demonstra que está no imóvel, na posse do imóvel por um longo período de tempo, que você tem a posse mansa, pacífica, que não teve ninguém questionando isso, aí você consegue. Tipo, invadiu, né? Entrou, ficou lá por um determinado período de tempo. Exatamente. Qual é o tempo mínimo pra... Tem alguns casos que são 5 anos, se for imóvel urbano que cumprir alguns requisitos, geralmente 10 a 15 anos, porque tem imóvel rural também, né? Então você demonstra que cumpriu todos os requisitos da uso capião e aí você pega, é uma aquisição originária da propriedade. O que era posse vira propriedade, mas você tem que fazer o procedimento correto. Então, nessa parte das favelas, interior mesmo, lá em Itapicuru, eu já falei lá ele desde o início, lá em Itapicuru é tudo irregular. Eu fui tentar regularizar o imóvel de minha avó, por exemplo. Olha aí. Tudo irregular. Eu fui tentar, o pessoal do cartório falou assim, ó. Não tem mais o que fazer. A matrícula lá do começo que ela tinha porque era um terrenão, né? Na cidade toda, assim, de embaixo a cima. Já foi desmembrado tanto, que eu não tenho mais onde tirar. Então, para eu fazer uma regularização de agora, eu vou ter que agora abrir uma outra matrícula. E para eu abrir matrícula, como é? Uso capião. Isso interior é o que mais acontece. No interior dá muito espaço à grilagem em relação a isso aí, né? Poceiros, né? Poceiros. Na parte rural, exatamente. Zé Leôncio, seu filho da puta. Maria Bruaca. Dá mesmo, muita.
É isso. Então, assim, interior, favela, periferia, tudo isso você visualiza. E como é que na prática você vai regularizar um imóvel num lugar assim que é de baixa renda? Às vezes não compensa. Então as pessoas começam a vender seus imóveis por baixo custo. Se eu não tenho a propriedade dele, se eu não tenho matrícula, eu vou vender baixo, o valor baixo, porque quem comprar e tiver condições vai poder regularizar em algum momento. Mas veja, nem sempre é simples. Às vezes você precisa desmembrar, você tem que ter um terreno, desmembrar esse terreno. Ou você tem uma matrícula grandona e você quer diminuir, você quer separar, né? Então tem o desmembramento, o remembramento, que é quando você unifica ou quando você separa. Tem várias coisas. As formas de regularização imobiliária hoje são muito grandes e tem muita gente que não sabe. É por isso que é importante se especializar. Voltando pra Maloca. Vamos, Zé Leôncio daqui a pouco. Eu ouvia muito um termo chamado direito de laje. É o que mais acontece na favela, por exemplo. Na favela eu ouvia muito. O direito de laje é a possibilidade de você permitir que outra pessoa construa na sua laje, né? Só que aí, pra você ter direito a essa laje da pessoa, vai dar um BOzinho também depois. Se liga aí, a galera dos puxadinhos lá da rua, se liga, viu? Capira falou que vai deixar você construir lá. Tirou Quem é Capira, gente? O sogro dele tirou o Daniel. É coitado. o pai do nosso produtor, botou o Daniel pra fora e você vai fazer a casa lá com ele. Tô lá pra tomar, viu? Já tô com minha advogada. Então você nem vai. Porque, veja, é um caso muito... Quebrou. É um caso muito comum, por exemplo, de quando você casa e você resolve construir no terreno de seu sogro, né? E aí você constrói sua casa bonitinho lá e depois que você se separar, que eu não tô agora no relacionamento de ninguém aqui, mas Jojó, acontece. Última forma lá em Barra Jacuípe, viu? Última forma. Jojó já foi avisado. Veja bem, você constrói no terreno que não é seu, mas que seu sogro deixou você construir. E depois você terminou esse relacionamento. Porque na hora que tá ali, tá todo mundo bem, né? Mas depois que separa, o sogro vai pela filha. Ou vai pelo filho. Algumas vezes, né? Algumas vezes. O que acontece? Como é que faz? Você tem direito àquilo ali? Você não vai ter, porque a construção foi no terreno alheio. É similar ao que acontece no direito de laje, né? Você tem que ter uma coisa organizada, expressa. Então, se os herdeiros começarem a questionar, por exemplo, digamos que seu sogro permitiu. E tá ali, assim, não, minha filha, no dia que vocês se separarem, se vocês se separarem, a gente faz Eu pago o valor do que você construiu aqui, né? Eu dou uma indenização pra você em cima disso, que é o que você tem direito, na verdade. Você não tem direito à construção, você não tem direito ao terreno, você tem direito a uma indenização pelo que você gastou ali. Só que se o sogro morrer antes? E se forem os herdeiros, os irmãos de sua mulher que você não gosta, que não gosta de você? Vai mandar você sair. Aí melou. Pelo lado do direito, acaba que os herdeiros têm o direito sobre a laje. Exato. Isso. O que é que acontece? O que é que vai ter direito pra você se construiu lá? Numa indenização pelos custos que você teve pela construção. Entendi. O material que você comprou, mão de obra, essas coisas. Exato, exatamente. Mas não a valorização do imóvel que você construiu. Entendi. Entendeu? É só o que você gastou e acabou. Uma das coisas que se aconselha muito é: se casar, não troque o sobrenome, porque dá muito trabalho depois para tirar. Não construa no terreno do sogro, porque realmente é complicado depois, porque as pessoas não sabem disso e querem brigar por uma coisa que não tem direito. Eu tinha um ditado de morar muito perto de família ruim e muito longe também. Você tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Porque perto eles vão sempre manter uma distância favorável. E se for longe, não lhe socorre, se não, você precisar. Se morar perto, vai todo dia. Quando mora longe, vai pra passar vários dias. Ele já foi além. Você mora em condomínio? Moro em condomínio. A galera do condomínio deve andar no Fala sapatinho. no Alphaville 2 aí, velho. Vem Dani aí, todo mundo um 2, viu? Hoje eu recebi lá uma... Você é síndica não, né? Não, sou nada. Olha, eu atuo com direito condominial e digo a quem quiser ouvir que eu não Mas sou maluca de ser síndica na minha O vida. pessoal lá sabe que você... Alguns sabem, mas eu procuro lá não me envolver, não. É bom, né? Hoje eu Pela vi que... fama, hoje a galera deve saber, né? hoje eu Quem tem vi- o YouTube, quem tem o Instagram, deve Eu acho que, na acompanhar. verdade, como você falou, que você não faz questão, eu acho uma boa, porque às vezes as pessoas trocam as bolas. Entendeu? Mistura tudo. Mistura as coisas, entendeu? Então, assim, lá eu sou moradora. E assim, eu não tenho nem direito, por exemplo, aí já vou dar aqui uma consultoria extra. Quando você mora em condomínio, lá não é meu, não é propriedade minha, eu alugo. Então, a responsabilidade por qualquer resolução que venha acontecer ali é da proprietária. Por exemplo, se tem uma assembleia para decidir alguma coisa do condomínio, quem tem que comparecer é ela. A menos que ela me passe uma procuração. Mesmo você morando, porque, tipo assim, vai ser discutido pautas sobre o uso de áreas comuns e afins. Se você que mora, ela não mora, ela só é dona. Ou Eu acho seja, que a opinião dela não deveria Ou contar. seja, tipo, os babados que acontecem ali,
Tipo, briga de vizinho, o cara se jogou na piscina nu, ou a vizinha tá passeando, tá fazendo uma zoada aqui em cima. A dona mesmo não tá lá pra saber. Quem tinha que estar lá era a quem tá morando, na verdade. Mas comigo que essa relação de locação entre eu e ela é uma coisa que o condomínio não tem nada a ver? Foi uma escolha dela alocar o apartamento dela? Não, Se eu for uma escolha dela, pra que ela passe o poder de outra pessoa discutir, ela tem que passar uma procuração específica. Mas, tipo assim, Dani, eu entendo o que você tá falando, já entendi essa parte, mas, tipo assim, votação pra reforma da piscina, mudar a área comum de tal lugar pra tal lugar. Ela não mora. Quem mora é você que tem que dar opinião, porque é você que vai usufruir daqui. Só que aí tem um conceito básico do direito condominial, que condômino só é considerado condômino quem é proprietário. Olha o que eu falei a você, eu sou possuidora. Mas quem tem posse hoje em dia é completamente descredibilizado, entendeu? É por isso que você só tem que regular. Quem tá com o nomezinho na matrícula. Quem tá com o nomezinho na matrícula. Então, se você quer ser condômino, para ser entendido como condômino, você precisa ser proprietário ou pelo menos promitente comprador, que a gente chama. Que é quem, por exemplo, fez o processo ali da compra e aí tá no processo de registro, entendeu? Eu já tenho aqui, já paguei o valor, tô só esperando o cartório fazer o trâmite. Eu sou promitente comprador daquilo ali. Mas se eu não for proprietária nem promitente comprador, aí para que outra pessoa se manifeste em assembleia, o que é que seja, tem que ter uma procuração. Ainda que eu more lá, porque eu só sou possuidora. Possuidor é completamente desaplaudido. Agora, isso acontece muito do pessoal ir nas reuniões do condomínio, ou sempre quem vai são os moradores mesmo pagando o aluguel? Geralmente eles passam, né? Por exemplo, a proprietária do meu já me falou. Se você quiser ir na assembleia, eu te passo a procuração. Eu falei, fulano, não quero não. Pode ir. Por quê? Porque, veja, eu vou chegar lá, vou querer discutir tudo. Porque quando a gente atua na área, é muito mais fácil de você perceber as coisas erradas. No meu condomínio, o pessoal faz um puxadinho na vaga de garagem. Você chega lá, tem colchão, tem entulho, tem rack, tem armário de cozinha, tudo na vaga de garagem. Tem gente que usa duas garagens. Sim, eu uso duas garagens, Ricardo, mas eu pago pelas duas garagens no meu aluguel. Você vê como ele é? Tá vendo? Não, eu acho que quando você for pra uma reunião, a galera vai botar você pra correr. Você entende? Eu prefiro ficar aqui na minha e a gente deixar uma coisa... Não vamos fazer uma baixa assinada aí, velho. Não. Exato, então assim, eu falei, olha fulana com a dona, né? Eu falei, se quiser pode ir. Se não, assim, o que for resolvido me fale. Que eu cumpro, se tiver, legal, né? Também se não tiver. E a relação com a galera do seu condomínio é legal? Tipo, aquela relação mais friazinha, coisa e tal? Perceba, o que é que eu percebo hoje em dia é que as pessoas não se conhecem quando moram em condomínio. Velho. Eu vim conhecer a minha vizinha do lado da minha porta outro dia, porque ela me disse... A gente se falou no WhatsApp um dia, que viu uma no grupo, né? Ela pediu pra eu fazer algum favor pra ela, ver se o filho tava em casa. Mas eu vim conhecer pessoalmente outro dia. O pessoal lá sai de manhã para trabalhar, ou não sai, mas fica dentro de sua casa, que eu não consigo nem identificar quem são as pessoas lá. Não tem. Eu tenho amizade com o zelador, por exemplo, né? Que é meu brother, claro. Dani é da galera, Dani é da galera. Na linha 8, você tenta se esconder e não consegue. Porra, o vizinho tá de olho em você. Tudo, né? Não, eu não conheço. Tem gente que passa por mim lá e eu não sei nem que é do prédio. Eu fui lá algumas vezes, é bem... Na verdade, eu acho que todo condomínio assim, exato, cada um entra na sua casa e acabou. O que é ruim, de certa forma, né? Porque você tá ali, um vizinho, você precisa de alguma coisa, uma pessoa que mora do seu lado e você não tem uma relação. É o que na comunidade tem bastante. Sim. Precisou de um socorro, por exemplo, alguma coisa, tem sempre alguém que você pode contar. Uma resenha, um bate-papo. Exato. É uma zoada. Uma zoada. Lá na rua mesmo, eu deixei rolando uma zoadinha lá. Eu falei, Daniel, quando acabar que a gente vai pra lá, porque a gente tem que tomar uma cerveja lá. A gente vai tomar daqui. Não vou, não? Bora, tá convidada. A gente vai tomar cerveja aqui, depois tomar uma cerveja lá. Viu, linha 8, meus amores. Jogo hoje. Beijo, amo vocês. Minha maloca. E como é a sua vida social em si? O que é que você gosta de fazer? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de lutar Krav Maga. Tá vendo que eu tô roxa aqui? Mano, tô roxa. Essa mulher é uma máquina. Pelo amor de Deus, a mulher luta Krav Maga, aquela luta israelense que mexe dedo no olho e a porra. Ela vai pra reunião do condomínio? Vai porra nenhuma. Não vai. Se quiser que eu vou. Se ela for, não vou. Quem quiser que fale alguma coisa. Tá louca? Faço. Krav Maga, defesa véio. pessoal do exército israelense. Eu sou faixa laranja agora, né? Tô caminhando aí pra ir pra verde, porque por conta da pandemia deu uma desacelerada, ninguém tava frequentando muito, então eu dei uma parada também. A laranja é muito longe da preta? Eu não entendo. No Krav Maga a gente tem, é longe ainda, a gente tem a branca, que é quando você entra, né? Tá começando, ninguém sabe de nada, você quer bater parecendo um maluco e fica todo doido.
e acha que não tem controle sobre nada. Eu lembro quando eu fiz a primeira aula que você tinha que fazer defesa de esquerda e direita. Só isso aqui, ó, pra defender. Eu digo, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Então você entra assim, muito verde, né? A faixa branca. Depois você tem a faixa amarela. Depois você tem a faixa laranja, a verde, a azul, a marrom, a preta. Já você chega na preta. Não sei. Aí a preta vai dar uma merda. Essa porra, Eu acho faixa que eu preta. talvez, eu acho, né, que eu tô correndo atrás disso aí, vamos ver se meu instrutor, Rock, acho que ele vai assistir em algum momento isso aqui, vai me liberar aí pra eu ir pra verde daqui a um ano que vem, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito. É uma forma que, e outra coisa eu vou lhe dizer, o Krav Maga me fez melhorar muito na minha profissão, inclusive como advogada, eu digo isso sempre. Em relação à confiança? Confiança demais, que hoje em dia, depois do Krav Maga, eu ando na rua olhando pra cima e tipo assim, eu já era tirada a cavalo do cão, agora eu sou um pouquinho mais. A gente vai atrás do chiclete. Né? Não porque você vai encarar qualquer situação da vida. A questão não é essa. Um dos princípios básicos do Krav Maga é que você tem que chegar em casa vivo. Independente de como você faça isso. Às vezes você impedir a violência, não é você ir brigar, não. É você olhar, você entender que você não tem como resolver aquilo ali, atravessar a rua e ir pra casa. Ah, então eu sou, acho que eu já sou maior na Krav Maga. Eu sou medalha de ouro e sai correndo. Acontece, você tem que chegar em casa vivo. Uma vez eu Chega fui. em casa viva, né? Eu chego direto. Uma vez eu fui assaltada, levaram meu carro. E aí, tava no dia, estava eu, meu ex-namorado e minha mãe atrás. E ele tava dirigindo, né? Só que eu percebi muito rápido, a gente parou menos de 2 minutos com o carro parado, o pessoal chegou atrás pra assaltar. Foi lá no Matatu, se eu não me engano, em Brotas. Eu fui buscar um pacote na casa de uma amiga minha. O tempo que ela desceu pro estacionamento, o carro parou. Foi e a situação esperando. do seu Uno verde? Do Uno verde, quando eu tinha meu uninho abacate. O abacate. Aí parou o carro lá e eles vieram, pararam assim. E eu percebi, quando o carro tava atrás de mim e parou, eu já tava sem cinto. Abrindo a porta e descendo. Na época, meu ex falava assim, não procurou saber nem onde é que eu tava. Eu falei, não, eu sabia que ele ia se resolver. Eu já tava sem cinto do lado de fora, por quê? Porque minha mãe tava atrás. E quando eu vi que tinha esse carro parado na frente, eu falei, não sei se mãe vai perceber o que é que vai acontecer. Dito e certo, porque ela ficou assim, atônita, Sem não saber. percebeu. Eu desci do carro, eu abri a porta do carro atrás, eu tirei o cinto dela e eu puxei ela pra fora do carro. E eu deixei ele lá se virar, porque a arma foi pra ele, né? Apontaram Ele pra era ele. um homem. Sim. Ele viu que ele não tinha como reagir naquele momento, inclusive porque tinha mais gente dentro do carro, então eu sabia que ele se virava. Ele, na época, ainda estava, acho que não era policial ainda, mas ele já sabia, já tinha noções de segurança, e aí sabia que ele não podia fazer nada naquele momento. Minha mãe, não. Então, minha mãe estava parada lá, iam levar ela dentro do carro, junto com o carro, entendeu? Ia levar pronto. Ia levar. Deus. Quando eu puxei ela assim, ó, sem entender nada, eu puxei ela de dentro do carro, que eles levaram o carro, ela desmaiou no meu colo. E eu sabia exatamente que eu não podia fazer nada Que ali. brabo. velho. Porque se eu fizesse, eu tava colocando todo mundo em risco, Exatamente. entendeu? Então o pessoal, inclusive, depois falou assim, não faz Krav Maga, não reagiu. Eu falei, eu faço Krav Maga pra não ser burra. Porra da Mulher É Maravilha. mágica, Eu faço Krav Maga pra não ser burra. Justamente porque eu entendi que a minha reação naquele momento era só aquela que eu Claro. tinha que fazer. E aí, os meninos, eram meninos novos que estavam assaltando. Um olhava pro outro e disse assim, véi, você tá nervoso? Calma, fique calmo. Ele falando um pro outro. é brincadeira, velho. Ah, Um para. acalmando o outro ainda. Um acalmando o outro. Então, assim, Krav Maga é isso. É você saber como reagir, mas da maneira certa. Se você entender que não cabe uma reação naquele local, você não vai caber. Agora, se você puder, também reaja. Show de Ô, Porque bola. às vezes você não tem uma segunda opção. Deixa uma agora eu segunda mudar um chance. pouquinho o papo. Hum. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre, de fato, o seu trabalho na junta. Eu não sei se pode. Pode, serviço público, né? Isso eu queria saber. Aqui pode tudo, né? Não, eu tô falando poder pegar uma coisa pra ela no trabalho. Você falar um pouquinho, né, do que você faz de fato lá da GCEB. Eu sou servidora pública e por ser um serviço público, né, a gente tem como expor o que é que acontece. No momento, na verdade, no momento não, desde que eu entrei nesse concurso, eu sou julgadora de processos. Então, assim, eu analiso os processos de abertura de constituição, no caso, né, de alteração contratual, de extinção de empresa, de todos os tipos jurídicos arquivados na junta comercial. Sociedade anônima, limitada, empresário individual, antes tinha Eireli e tal.
E eu libero. Em bom português, você quer abrir uma empresa, eu vou lhe dizer se você pode ou não. Tá vendo, né? Quem disse se vai, se não vai, é Dani. Não só eu. Outros funcionários Chata, também na Dani. minha função. Diga aí. E eu trabalho home office, né? Desde 2018. Ih, vida. Antes da pandemia. Então eu Mas já até pra dar continuo. tempo à quantidade de função Justamente, que é por tem. isso que quando vocês me perguntam se você dorme, eu só consigo dar conta de tudo que eu faço porque o meu serviço ele é home office. O que eu faria em 8 horas presenciais lá, eu consigo fazer em 2, 3 por dia se eu me concentrar. Então eu consigo dar conta do resto todo da minha vida. E por tem conta disso. analista de TI particular. Claro, Que ela porque liga e quando dá atende. algum tipo de problema, Entendeu? Ricardo, Dani é por pouca favor. coisa, Raul. Aí eu já ligo de vida. Eu, olha, ele disse, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu vou ligar de vida. E você olha aqui o que tá acontecendo e me diga o que é que eu faço. Porque eu não. Se esse computador parar hoje, Ricardo, eu não faço mais nada da minha vida. Desesperada já, né? Dani é pouca coisa, fica aí, neguinho. Então, o meu serviço na junta comercial, basicamente, é esse. Além de dar uma assessoria se precisar, né, nos casos concretos lá que acontece. Mas eu sou técnica de registro de comércio. E é por isso que eu consigo equilibrar com a advocacia, que é possível, porque tem alguns serviços públicos que não pode, né, advogar. Sim. Você viu o exemplo da minha entendi. sócia que eu Sua falei. sócia, exato. Mas lá eu posso, justamente porque não é impedido, nem Ah, pela que legal. lei do Estado, nem pelo Estatuto da Advocacia. Então eu gosto muito, porque eu acabo lidando também com o direito. E aí foi por conta disso que eu quis jogar nos 3 ramos aí, né? Eu escolhi a advocacia, eu também escolhi o serviço público e o ramo de docência me escolheu, porque foi uma consequência do outro. Que eu acho que eu acabei nem completando aquela hora que você me perguntou, eu fiz a oferta para o Brasil Jurídico na época do curso, né? Sim. Eles aceitaram, toparam, e depois o diretor me convidou para eu assumir o curso de condominial. Porque ele disse que tinha um interesse nesse, viu que eu também gostava e queria saber se eu fazia. Aí eu assumi o curso de condominial. Depois de um tempo, eu me desvinculei deles, porque eles também deram uma fechada no site, uma época, estavam se reestruturando. E eu disse assim, veja bem, se eu já consegui até aqui com a ajuda deles, eu acho que eu consigo agora sozinha também. Caminhar com as próprias pernas, né, velho? E aí eu resolvi fazer isso. Aí eu lancei meu próprio curso de Direito Condominial, a mentoria de registro em empresas também junto com Luísa. E hoje em dia a gente trabalha assim, nessa parte. Tirei o da prática, porque eu vi que nem todo mundo dominava a prática, e levei para o curso mesmo a parte teórica e a parte prática. Então, hoje em dia eu tenho tanto de condominial quanto de registro empresarial. Maria do céu, é muita coisa pra mulher só. Dani, fala aí pra quem quiser adquirir o seu curso, como é que faz? É na plataforma do Brasil Jurídico? Não, porque é justamente isso. O Brasil Jurídico Ah, era você antes. desvinculou, entendi. Agora é meu. É só ir me acompanhar no Instagram. Cadê meu Instagram? Já vai aparecer aqui pro pessoal? Tá aparecendo. joga Se me aí, senhor. aparecer no Ah, mas Instagram, vai aparecer, vai só é aparecer. chegar Aqui lá. embaixo. Aqui? Vai Não, aparecer. aqui, ó. Me segue no Danieline Brito. E aí, Com 2 L's, dois né? L's, 2 L's. E aí é só clicar lá no link da minha bio que já tá tudo Ah, explicadinho. massa. Quem quiser. Síndico, advogado, o próprio condômino, se quiser entender mais sobre o direito condominial, né? Gosto muito de viajar. Sempre que eu tenho essa possibilidade, eu viajo, porque pra mim, conhecer lugares é trazer memórias afetivas novas. E eu gosto Isso, muito dessas experiência, né, velho? experiências que a gente tem. Gosto de ir pra praia, gosto de ir pra barzinho, pro samba. Inclusive, Marcinho Fechimil, eu posso tirar onda aqui. Eu tava no pagode ontem com a advogada mais gata de Salvador. Eu e o Ricardo. Por isso que ele tá ruim assim, ó. Esse preto mandioca mais Jojó vai dar o dele. Mas Jojó pega ele. Mas a gente tava no pagodinho com ela, porque a doutora samba, a doutora tirou onda. Não é pouco não, viu? A gente Tá tem bom. que equilibrar essa história. Alô, nego Edson. Beijão, te amo. Nego Edson, meu irmão, um beijão pra você, viu? André Barbosa, a festa tava maravilhosa. Massa, muito massa mesmo. Então, assim, fora do direito, eu digo direito, assim, quando eu visto a fantasia de advogada, sou uma pessoa séria que fala sobre isso o tempo todo. Mas direito também faz parte da minha vida no geral. Eu gosto muito de falar sobre direito, porque é uma Sim, coisa sim. que eu vivo, né? Mas fora da minha atuação prática mesmo, eu sou da bagaceira, digamos assim. Mas é isso, Dani. Eu acho Gosto que. Uma certa vez a gente até comentou sobre algo parecido. Que as pessoas também têm que entender que você tem o seu lado profissional e o seu lado pessoal. As pessoas acham que por a pessoa ser advogada. E tá tem em que um tá cargo naquela- público de confiança tem que que não estar pode naquela fazer. postura o tempo todo. Tá Eu acho com isso jaleco a super vida errado. Eu acho que isso tá super errado. Isso acontece demais. Eu conversei com você ontem que direito é um curso muito complicado. Direito, para começo, na faculdade é um curso elitista, que você se sente muito deslocado quando você não faz parte daquela bolha. Sim, Por sim. outro lado, as pessoas desde a faculdade já precisam se adequar a isso. Por quê? Porque sabem que do lado de fora da faculdade vão te cobrar também pelo seu status.
Por que que eu não tenho mais aquele uninho que você falou pra mim no início? Porque as pessoas te cobram. Quando você é advogado e tem um uno, você não tem uma valorização muito grande, entendeu? Isso é complicado. Porque as Isso é pessoas verdade. te olham como na área do direito pelo que você conquistou. Porque diz assim, se uma advogada não tem um celular bom, se não tem um carro bom, não tem isso e aquilo, então como é que ela vai resolver meus problemas? porque não é um Você é bom julgado o advogado. tempo todo. Você é Com julgado o certeza. tempo todo. Então, assim, nas oportunidades que eu tenho de não ser julgada, eu aproveito. Porque se eu já sou julgada o tempo todo pelo que eu falo, pelo que eu visto, pelo que eu converso, entendeu? Se eu tenho uma oportunidade de sair dessa fantasia de advogada, e isso não deveria existir, você sabe por quê? Porque o que eu visto não mede o meu conhecimento. Concordo com Exatamente. você. Se eu vou fazer uma audiência de rasteira ou de sapatilha, mas tiver uma advogada do meu lado, vestida com um tubinho e com um escarpão, as pessoas vão olhar pra ela de maneira melhor. Isso acontece o tempo todo. Aí você fica naquela incógnita. Eu vou brigar contra isso ou eu vou aceitar isso? Porque eu preciso ainda me destacar mais um pouquinho. E aí você fica no meio termo, indo lá e cá, tentando combater de alguma forma, mas por outro lado, como eu resolvi empreender nessa área, eu preciso me adequar de alguma forma, entendeu? Eu entendo o que você fala e eu entendo também que a aparência realmente importa. Agora, você julgar a capacidade da pessoa pelo jeito que ela tá se vestindo, você sai Ou comigo pelo direto. carro que ela tem. E aí você sai comigo Acontece. direto. Às vezes eu tô social, quando a gente sai pra almoçar, Sim. e às vezes eu tô largado, Sim. porque cada ocasião é uma Significa coisa. que você não sabe consertar um computador por isso. Entendeu? Sabe A questão é essa, mas no direito isso existe demais. E aí quando você chega na faculdade, você se depara com essa realidade, é complicado. Por isso que eu me juntei com o meu grupo. Na faculdade você tinha muito empecilho pelo fato de ter vindo do interior. Então, a gente meio que evitou que isso acontecesse, porque nós do interior nos juntamos todas. A gente tem Eu um via grupo, muito isso também quando eu fazia faculdade, a galera do interior se juntava juntou. mais. a gente tem um grupo que a gente chama até hoje os brutos, porque era todo mundo bruto assim, sabe, da roça? Alô, galera do Brutus. Brutos. Segue o É, galera segue do o favor. A gente pode. tem esse grupo. E aí nós nos juntamos, né? O pessoal que veio de Livramento, como minha sócia, Daphne, que era minha outra sócia, veio de Condeúba, que é outra cidadezinha pequena. A sua sócia veio Ô, Dani. do perrengue da Veio, faculdade com você, né? de lá, as duas. A gente caminhou esse tempo todo juntas. Show de As bola. três juntas. Era do Brutus também. Era do Brutus E também. Janaína Marmorena? Janaína, Ela não é da... Não, Jana, ela tem muito pouco tempo de formada com relação a mim. Ah, eu achava conheci que ela ela por Daphne. Eu achava que ela era da sua época de UFBA e Não. que era da sua sócia. Não, ela trabalhou no meu escritório Ah, sim. comigo, mas ela formou tem acho que 1 ou 2 anos agora, né? A gente é amiga posterior. Da faculdade, veio eu, Mari e Daphne e a gente ficou Aí junto a galera esse do tempo todo. interior se uniu, os Brutos se Sim. uniam pra enfrentar os perrengues É juntos. isso, pra os perrengues enfrentar não junto. deixam de ter, né? Marcava uns almoços e aí eu ia pra cozinha fazer macarrão com salsicha pra poder a gente almoçar. Eu e daí. Pensei que você ia falar cozinha também, que eu ia falar, pelo amor de Bom, Deus, mulher. eu me viro um pouquinho. Não, Quando eu quero, comi me lá viro. outro negócio, não sei que lá de camarão, quando eu fui lá, Fiz tava risoto de camarão risoto pra de Ricardo. camarão. Tá pensando que eu sou pouca coisa, Ela lembreta é Vinícius? chata. Tá pensando que eu sou pouca coisa? É. Deixa eu te falar uma coisa, o papo tá tão bom que já vai fazer uma hora que a gente tá É conversando e a gente esqueceu do presente de Dani. Não, foi mal. Não pode Todo esquecer convidado não. que vem aqui tem direito a Ganha. um presentezinho. E eu já sei até o que é, que eu já tava pedindo há anos e não tava... Desde quando Sério? lançou, Vou lançar né, um projeto, eu falei, querendo. obrigada. Valeu, Deus Agora do que eu vou céu, ficar top. chata, agora. Eu sei que você não vai na audiência com ele, Não. mas você vai tirar uma Não, onda eu na queria. praia. Oxi. Quando for pra academia, quando for Arrasei correr. demais. Na academia não, no Krav Krav Maga. Maga, mas eu É. faço crossfit também. Para, Aí, Dani, peraí. é Rodrigo Hilbert, versão Amei. feminina. Sou feminista. Amei, obrigada, viu? Vou Vini, usar muito. vamos aproveitar para falar dos patrocinadores aí. A gente se Claro, empolgou claro. tanto que o bate-papo voou. Povo, isso acontece devido aos nossos amiguinhos, nossos patrocinadores. Primeiramente, JR Gestão e Consultoria. Jefferson, Tatiane, a galera que faz acontecer. Gestão e Consultoria, JR. Vai lá que a galera te deixa na cara do gol de seu negócio. Tá com problema financeiro, tá com problema no seu negócio? Vai lá. JR Gestão e Consultoria. Geo, Tati, beijos. Tamo junto. Galera, agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador principal, Terceirizados e CIA, a líder em terceirização de impressão. Lucas Matos, meu amigo, muito obrigado pelo apoio que você vem dado a gente. Queria falar também de Le Sampé, o Centro Estético Le Sampé. Marcela Bittencourt, um beijo, minha prima, te amo, viu? Nego, ó, leva a varoa também lá, o varão. Ele até presente de Dia dos Pais, já a galera tá pegando mesmo Le Sampé, consultoria estética. É, coisa boa. É bom, né? Tem gente que acredita no projeto assim. Isso Isso é é bom massa. demais. É bom. É quem faz acontecer, né?
É uma troca muito boa, eu acho isso essencial. Isso é massa. Quando você é reconhecido por um projeto que você pensou e que você, assim... Vocês já tem um tempo que vocês pensaram nisso, né? Que sim. Acho que, na verdade... Elaborando, até sair do papel e vir pra prática. A gente, na verdade, agora você tá entrevistando a gente. Vou mudar. Nós tínhamos um grupo, né? Que nós três queríamos abrir alguma coisa. E aí surgiu várias ideias e depois, um certo dia, eu falei, velho, eu tive uma ideia aqui. Aí eles ficaram, fala, não, bora sair que eu conto. E aí quando eu contei, os caras piraram a cabeça. E aí, como a gente nunca fez amigo bebendo leite, num barzinho, num pagodinho. Aí a gente sentou e... E aí é que as ideias fluem. Foram fluindo, não? quando ele deu a ideia, eu dei outra, Eu fiz minha monografia quase toda bebendo vinho. Aí, ó, tá vendo? Dani tirou 10 na monografia dela, porque ela é insuportável. Dani não brinca. Dani tirou 10 na monografia naquela banca pesada. Dani é do nível de Elton Jackson, tá ligado? O Elton Jackson chegou pra tocar, tava Márcio Vitor. Dani tá nesse patamar aí, tá ligado? Que os anjos da boca mole digam amém. Elton, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, viu? Por ter participado também, ter dado essa moral a gente. E outra, vocês não sabem, a gente foi comer uma água no Candial, irmão. Coisa boa, maravilhosa. Beijo pra galera do Candial, que recebeu a gente muito bem. Seu Bororó, beijo, muito obrigado. Seu Bororó, tirou foto com a gente. O pai de Carlinhos Brau. Dani, gostou, Dani? Ave Maria, isso nem pareceu uma entrevista. A gente tava conversando aqui e passou super rápido. Relaxadinha de boa. Parecendo que eu tô tomando uma massagem aqui. A gente é chato. A galera fica à vontade aqui. Dani, deixa eu te pedir uma coisa. Sim. Você vai olhar ali na sua câmera. Sim. E como a missão do Favela Pode é mostrar que a gente também pode, eu quero que você deixasse uma mensagem pra galera aí. Pra aquela menina que tá lá em Itapicuru, também pensando em vir pra Salvador, almejar algo. Manda uma mensagem pra ela aí agora. Aqui? Isso. Foca, Márcio. Não, gente, eu acho que, como eu disse desde o início, esse projeto pra mim brilhou meus olhos, assim, porque eu acho de suma importância você evidenciar pessoas que não tiveram desde o início essa possibilidade, né? Então, pessoas vindas da periferia, dos interiores. Hoje em dia, pra mim, é muito ainda difícil de entender que eu virei referência pra algumas pessoas, mas a verdade é que existe, né? Porque eu saí do interior desde os meus 14 anos e eu consigo, hoje em dia, viver tudo o que eu pensei que eu ia viver lá naquela época. Mas isso é porque eu não desisti. Isso não é pura conversa, sabe? De autoajuda. Eu não gosto de autoajuda. Eu acho que você precisa definir o que é que você quer pra sua vida. Quem que você quer ajudar nesse meio do caminho, porque você tem que ter objetivos muito bem específicos. Então, na minha cabeça, eu sabia que a minha família ia ser ajudada e que eu ia conseguir dar orgulho para minha família de alguma forma. E eu não parei de estudar, mas eu não parei de estudar até hoje, tá? Então, assim, por mais que eu já tenha 10 anos de formado, eu continuo me especializando, eu continuo me atualizando, eu continuo correndo atrás, porque o que eu consegui até agora ainda não é onde eu quero chegar. Eu ainda vou continuar persistindo. Então, para mim, a palavra, para quem está lá no começo da minha trajetória, que quer ainda chegar muito mais longe do que eu ainda tenho muita coisa aí pela frente, não desista, continue persistindo, saiba por quem que vale a pena passar por todos os perrengues que você vai passar, porque você vai passar, mas compensa quando a gente chega lá onde a gente acha que vai chegar. Então, obrigada, meninos, pela participação aqui, pelo convite. Braba demais, obrigado você. Eu adorei a conversa. Agora eu vou rasgar um pouquinho a seda de Dani, que você fala que eu só te esculhamo. Mas deixa eu te falar, não fique surpresa em saber que você é referência não, porque pra mim você também é referência. Eu falo isso com o Joyce direto. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, porque eu te conheci quando você chegou em Salvador, e desde aquela época você dizia que você ia ser o que você é hoje. Então pra mim, você também é referência. E hoje é minha advogada, então. Essa porra aqui não arrasta pra cima, não. Essa porra só vela pode. Não arrasta pra cima aqui, não. Não. Galera, um cheiro. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo o Favela Pod. Quem sabe faz ao vivo, não espera acontecer. Valeu, minha galera. A bola pra frente. A luta é grande, Rick. Tamo junto, meu parceiro. Galera, em qualquer lugar, saiba que a favela pode. Até o fim, a favela pode. Mais um. Tchau.